A escassez, ela não está diretamente ligada com o quanto de dinheiro eu tenho, mas com a perspectiva de que eu tenho menos do que eu julgo suficiente. E isso acontece de uma forma recorrente. Só que qual é o problema? Se você parar e pensar, né, quanto que você ganha hoje, como eu incentivei essa reflexão, pode ser que você ganhe hoje o que você sonhava há 3 anos atrás, e ainda assim você tem uma perspectiva de que não é suficiente. E essa perspectiva de que não é suficiente gera algumas consequências, que não são consequências positivas para a construção de uma vida estabelecida financeiramente. Por quê? Só para contextualizar como que o artigo faz para fazer esse entendimento. Ele chama essa sensação de inadequação dos recursos para suprir as necessidades de financeiramente inadequado. Então é quando tu te sente essa inadequação financeira, tá? E ele mede isso com 3 variáveis. Então faz o teste aí para ver se tu tá com uma sensação de inadequação financeira. A primeira pergunta que ele utiliza é a pergunta que convida. Então, eu vou fazer a suposição, tá? E vou construir de uma forma que vai ficar mais simples de você entender. Suponha que você está diante de uma escada, tá? Em que 0 significa a pior situação financeira possível e 10 a melhor situação financeira possível. Em que degrau dessa escada você está? Você está mais perto do 0, mais perto do 5, mais perto do 10? Onde é que você está nessa escada? E aí, obviamente, quanto mais perto do 10, né, ou lá no 10, menor é a tua sensação de que o dinheiro que tu tem é insuficiente para arcar com as tuas necessidades. Mas anota aí qual é o número que tu te deu. A segunda questão é a seguinte: em geral, você diria que tem mais dinheiro do que precisa, tem apenas o necessário para as suas necessidades, não tem dinheiro suficiente para atender às suas necessidades. Qual dos 3 você julga que encontra-se? E a terceira questão: quão difícil é para você pagar as suas contas mensalmente? 1, muito difícil. 4, nada difícil, né? Então, numa escala de 1 a 4, quanto maior, mais fácil é. E essas são as 3 questões, que vão evidenciar se a pessoa ela tem uma percepção de inadequação financeira ou não. E aí, como que você vai analisar isso? Se você respondeu de mais ou menos 0 a 5, se você respondeu que não tem o suficiente, e se você respondeu que tem muita dificuldade para pagar as suas contas, você tem uma construção de vida em que você tem uma inadequação financeira. Jéssica, eu fiz isso aí mesmo que tu disse, eu tenho dificuldade de pagar minhas contas, eu não tenho o suficiente para atender as minhas necessidades, julgo que não tenho o suficiente para atender as minhas necessidades, e eu me coloquei ali no degrau 5. Quais são as consequências disso? O que vai acontecer a partir desta percepção de que você tem uma inadequação financeira? É aí que entra o trabalho da pesquisa. Eles acompanharam, e por isso que o estudo é bem interessante, eles acompanharam 4.446 adultos durante quase 18 anos, quase 18 anos. Então eles fizeram 3 coletas de dados. A primeira coleta de dados aconteceu no ano de 95 e 96. A segunda coleta de dados aconteceu nos anos de 2004 e 2006. E a terceira leva de coleta de dados de 2013 a 2014. Ou seja, os mesmos 4.446 adultos foram acompanhados durante praticamente 18 anos em 3 coletas diferentes. E nas 3 coletas diferentes, essa construção de percepção de ser ou não financeiramente inadequado foi avaliada. Outra questão que foi avaliada foi o horizonte de percepção de curto prazo. Então, a pergunta era mais ou menos assim: tenho tantas coisas para pensar que hoje não consigo pensar no amanhã. Então, quando tu para e olha para essa pergunta e diz assim: será que eu consigo pensar em planejamento para amanhã? E a tua resposta for: não, eu não consigo pensar no amanhã. Eu tenho tanta coisa para pensar hoje que não sobra espaço para eu pensar nada para amanhã. Se isso for a tua construção mental,
indica que você tem um foco muito grande no curto prazo, que tu não consegue nem projetar nada para o teu futuro, porque tu te sente completamente pressionado em resolver a tua vida no presente, em atender os teus problemas no presente. Então tu não consegue pensar no futuro. E viva um dia de cada vez. Então essas 2 perguntas foram, utilizadas para avaliar o horizonte de tempo de curto prazo, né. E aí quanto mais a pessoa dizia que não consegue pensar no amanhã, e quanto mais ela dizia que vive um dia de cada vez, mais foco no curto prazo ela tem. Paralelamente também foi feita a avaliação de orientação para o longo prazo. Então, a pessoa respondia se ela gosta de fazer planejamento e se acha útil fazer metas para o futuro. E aí, quanto mais a pessoa diz que acha útil e que faz metas para o futuro, maior é a orientação dela para o presente. Outra variável que foi analisada também é a persistência em relação às metas, né? Então, com 2 perguntas que eram sobre: "Quando me deparo com uma situação ruim, faço o melhor para mudar. E mesmo quando tenho muito para fazer, dou um jeito de finalizar, de fazer até o final aquilo que eu estava fazendo". Então, persistência, né. E uma outra construção e uma outra variável que eles avaliavam era rebaixamento de aspirações, que é quando as minhas expectativas, né, elas são muito altas e não são atendidas, eu tendo a diminuir a minha aspiração, tendo diminuir o meu objetivo. Essas foram as 5 variáveis avaliadas, então, inadequação financeira, foco no curto prazo, foco no longo prazo, persistência na meta e rebaixamento das aspirações. Então essas foram as cinco coisas avaliadas ao longo desses 18 anos, com 3 avaliações. Essa questão de longitudinal e 3 avaliações é muito interessante, porque justamente assim, ó, durante 15 anos é óbvio que vai aumentar a renda, né. Mas será que não existem pessoas que mesmo com essa crescente da renda, ainda assim elas não apresentam essa percepção de inadequação financeira? E qual é a repercussão dessa inadequação financeira? Isso que é o interessante desse estudo, porque isso é a vida acontecendo. A nossa renda ela vai aumentar. Só que se nós mantivermos esse pensamento: "Mas quando a minha renda aumentar para tanto, daí sim eu vou resolver a minha vida". Se nós continuarmos com este pensamento, qual a consequência? Isso é o que o estudo queria saber. Qual é a consequência de, ao longo de 18 anos, a tua renda foi aumentando? Qual é a consequência de não mudar a mentalidade, de não mudar o teu entendimento sobre o que é necessário e sobre a tua própria condição? E olha que interessantes resultados que ela nos traz a partir da avaliação dessas 5 variáveis que eu disse, né. Quanto maior é essa percepção da inadequação, que foi se retroalimentando ao longo do tempo, né, então a pessoa, mesmo que aumentasse a renda, e eles controlaram isso, mesmo que aumentasse a renda, essa percepção da inadequação ela foi perdurando em muitas pessoas. Qual a consequência? A consequência é algo que nós já discutimos dentro da teoria da escassez, que é justamente um foco muito grande no presente. Então aquela pergunta, né, eu faço tantas coisas que eu não consigo pensar no futuro. A pessoa que tem uma forte percepção de inadequação financeira, ela naturalmente vai apresentar, e isso foi extremamente robusto dentro do resultado do artigo, ela naturalmente vai apresentar essa coisa de viver apenas o hoje, né, então viver um dia de cada vez, e não conseguir pensar no amanhã, porque ela se sente sobrecarregada. Então ela diz assim: "Eu tenho tanta coisa pra pensar, eu tenho tanta coisa pra me preocupar, que eu nem tenho como pensar no amanhã". Então, quanto maior é a sensação da inadequação, maior é essa perspectiva de curto prazo, que é um foco em resolver o aqui e o agora. Que é o que dentro da teoria da escassez nós chamamos de tunelamento, né, ou, é quando nós temos esse foco muito grande no aqui e no agora. Então eu não tenho uma visão ampla, eu tenho uma visão de túnel. Eu foco só nisso, eu foco só em sobreviver, em resolver o problema deste momento.
E isso faz com que eu perca completamente a minha visão periférica, faz com que eu não consiga ser estratégico no meu processo de tomada de decisão, porque eu não consigo analisar o todo, eu tô olhando só para aqui e agora, né? Então, essa construção confirma a teoria da escassez. E confirma também o não foco no longo prazo. Porque as pessoas que tinham maior percepção de inadequação tinham menor percepção de planejamento. Então, quando elas foram questionadas, né? Tu acha útil pensar no futuro? A pessoa disse não. Por que não? Porque eu não consigo pensar no futuro, porque eu tô sobrecarregada com o presente. E aí são aquelas pessoas que dizem assim, como é que eu vou pensar no futuro se eu não consigo pagar minha conta de luz hoje? E aí elas vão se fechando para essa construção de pensar no futuro, porque elas julgam que pensar no futuro é uma perda de tempo. E é essa discussão que o artigo traz. Ele diz assim que as pessoas elas acabam percebendo ou avaliando esse pensamento no longo prazo, esse pensamento numa construção de segurança, de planejamento, como uma coisa muito angustiante. É como se fosse algo muito incerto, muito inalcançável. E como que eu vou parar e vou pensar no futuro se eu não consigo nem pagar as minhas contas hoje? E aí são pessoas que vão ter discursos do tipo: "Ah, pra ti é fácil. Pra ti é fácil pensar no futuro. Mas se tu estivesse na minha condição, aí eu queria ver. Só que eu já tive na tua condição". Não que todos que me escutam vão estar numa condição assim, né? Mas eu já estive numa condição de escassez. E eu saí dela. E um dos fatores que fez com que eu saísse dela foi não entrar nesse looping de achar que eu só conseguiria sair dali quando eu ganhasse muito dinheiro. Antes de ganhar muito dinheiro, eu construí a estrutura de segurança que eu precisava. E eu não ganhava muito. Então, não fica esperando o contexto perfeito. Porque se tu ficar esperando o contexto perfeito, tu nunca vai construir esse contexto. Porque ele não vai ser lhe dado gratuitamente. Vai depender de ti essa construção. Vai depender de ti esse empenho. Vai depender de ti olhar e dizer: eu tenho que fazer alguma coisa com o que eu tenho em mãos. Porque ninguém vai fazer por mim. Locus de controle interno, que é um outro tema que eu já discuti várias vezes aqui. E aí, essa é uma discussão muito interessante, né? Porque o foco no presente, ele também gera gastos completamente equivocados. Então, ele gera gastos equivocados. Ele gera necessidades subjetivas que não são reais. É a troca de um telefone, é a aquisição de um computador, é a aquisição de uma roupa nova. E aí tu vai mergulhando nesse foco no curto prazo e nunca constrói segurança e liberdade. Então isso é a evidência mais robusta do artigo. Pessoas que têm uma percepção de inadequação vão ter um foco exacerbado no curto prazo e vão ter menor foco no longo prazo, o que faz com que elas não construam uma condição que seria sólida para ter qualidade de vida no futuro. Então ela tá sempre correndo atrás do rabo. Tá sempre na rodinha dos ratos. E um outro resultado bem interessante que o artigo traz é a forma que as pessoas enxergam o tempo também, né? E o esforço em relação à meta. Então, o que eles mostram é que as pessoas que têm mais foco no curto prazo, elas tendem a ter menos persistência. Justamente porque ela olha e diz assim: de que adianta persistência? Isso é inalcançável, então melhor deixar quieto. Então, a pessoa com foco no curto prazo,
ela vai ser negligente com seus próprios objetivos. Mas não porque ela não tem aquele objetivo, mas ela julga que aquele objetivo é inalcançável. Porque ela julga que ela tem que ter a condição perfeita para alcançar aquele objetivo. Só que na busca pela condição perfeita, ela nunca monta a estrutura suficiente para criar base para alcançar aquela meta, aquele objetivo. Então ela desiste. Então aquela variável de persistência em metas, ela não tem tanta, né? Então a pessoa tende a abandonar a meta. E quem tem mais foco no longo prazo tem maior persistência. Então, foco no longo prazo dá persistência, mesmo diante dos desafios, eu sigo trabalhando. E foco no curto prazo dá abandono de meta. Então, eu diminuo as minhas aspirações porque eu julgo que elas são inalcançáveis. Com isso, somando essas duas características, a pessoa fica na exata condição em que ela está. Quando tem uma percepção da inadequação alta. Então, em resumo, né? Eu posso até aumentar minha renda, mas se eu continuar tendo a percepção de inadequação financeira, o meu foco seguirá sendo no curto prazo. Eu seguirei diminuindo as minhas aspirações e eu seguirei não tomando boas decisões porque eu não construí uma visão de longo prazo que me permita ter foco nas minhas metas e trabalhar para alcançá-las. E aí, se nós somarmos esse resultado com o episódio da terça-feira passada, que eu falei sobre criar ciclos, nós podemos ter uma meta de longo prazo e ciclar esta meta de longo prazo. E isso seria a forma mais eficiente de nós sairmos também dessa sensação de inadequação.